Olá, alunosfera da turma Urso. Sou a professora Esther Gomes, de Língua Portuguesa. Aqui vai a correção dos exercícios do simulado, do último simulado que vocês fizeram, tá ok? Então, são questões de concursos anteriores, tá? Essas primeiras questões do Colégio Militar. Então, a gente tem um texto da Ana Maria Machado, que como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Então, qual é a importância de se ler? Qual é a importância de alguém ler o texto, um clássico para você desde muito cedo, tá ok? Então, é uma autora e é um texto adaptado, ou seja, não é dessa forma aí que foi escrito. Então, foi adaptado exatamente, ou para colocar na prova, ou para ter um resumo da ideia principal do texto, tá ok? Então, espero que tenham ido bem no simulado e as dúvidas que tiverem nossa sala de aula online, é só vocês me perguntarem que a gente tira as dúvidas, tá ok? Então, questão 1. De acordo com o texto, memória e literatura estão intimamente relacionadas. Então, quem aqui nunca ouviu uma história da avó, do pai? Então, ela fala dessa importância das narrativas serem passadas de geração para geração, tá ok? Provavelmente os filhos de vocês também ouvirão histórias que vocês contarão. O fragmento textual que ratifica essa ideia, ou seja, que confirma essa ideia da ligação entre memória e literatura, é a letra B de bola. Não aprendeu com quem viveu antes, tá ok? Apesar de não estar ordenada aí, porque na hora de configurar, às vezes a linha não está correspondendo. Mas pega o fragmento e tenta responder, tá ok? Não aprendeu com quem viveu antes. Então, essa é a importância de você ter esse contato com pessoas mais velhas e te passarem essas histórias. Questão 2. No texto 1, as marcas de diminutivo contribuem para a ampliação de sentidos. Em faz-se uma estradinha e todo aquele patrimônio ali pertinho, às vezes o sufixo do diminutivo, ele às vezes não quer dizer tamanho menor. Às vezes eles possuem outro significado, tá ok? Então, estradinha e pertinho dão a ideia de desprezo e simplicidade. Apesar de ser inha e inho, que é uma ideia de algo pequeno, não passam essa ideia de tamanho. Passam uma ideia de desprezo e simplicidade. Questão 3. Trata-se de construí-lo e torná-lo o mais confortável possível. Então, o emprego desse pronome pessoal, o, que aí a gente sabe que os verbos terminados em R, o R sai e não fica só o pronome, entra a forma lo ou lá e as variações. É um dos recursos coesivos, ou seja, para evitar a repetição de palavras, a gente faz uso desse recurso coesivo para você juntar as partes do texto de maneira que eu não fique repetindo e o texto fique cansativo, repetitivo. Nesse trecho, as duas ocorrências do pronome fazem referência a qual vocábulo? Então, construí-lo e torná-lo é o abrigo. Ok? Então, o lo, ou esses dois lois aí retomam abrigo. Letra E. Questão 4. Mas, como estão aí e não há mais jeito para conseguir manter a massa na ignorância total, até parece que surgiu outra tática de propósito, distrair a maioria da população com outras coisas. Esses trechos sublinhados representam respectivamente os sentidos de comparação, como estão aí, está fazendo uma comparação, e de finalidade, tá? Até parece que surgiu outra tática de propósito, tá? Não há mais jeito para conseguir manter a massa na ignorância total. Com essa finalidade, surgiu outra tática de propósito. Então, comparação e finalidade, letra E. Questão 5. Ana Maria Machado utiliza a construção mais a mais para concluir sua lista de boas razões para a gente chegar perto dos clássicos. Os termos destacados têm semelhança sonora
e diferença de sentido. Então, mais sem I e mais com I. São próximos. Na fala não tem diferença nenhuma. Ainda mais no nosso dialeto carioca, né? Esse mais chiado, parece que é com X no final. E correspondem respectivamente a... E aí? É a letra A, oposição e adição. Tá ok? O mais sem I indica oposição e o mais com I indica uma adição. Tá ok? Com base no texto 2, responda as questões de número 6 e 7. Então, poema de trás para frente. A memória lê o dia, de trás para frente, acende um poema em outro poema, como quem acende um cigarro no outro, que vestígios deixamos do que não fizemos. Como os buracos funcionam? Somos cada vez mais jovens nas fotografias de trás para frente, a memória lê o dia. Então, percebam que são textos que são complementares, tá ok? Para reforçar essa ideia da importância de se ler clássicos. No poema Buracos, é uma palavra usada em sentido figurado, que representa, esse buraco representa o quê? Manutenção da história vivenciada. Então, lembra lá, anteriormente eu cheguei a falar como é importante você ter contato com pessoas mais velhas, que já contaram histórias para vocês, então repassaram aquela história de geração para geração e provavelmente você vai continuar repassando, tá ok? Então, letra C de casa. Questão 7. Empregando os mesmos versos no primeiro, na primeira e na última estrofe, o eu lírico justifica o título do poema e reforça a concepção de poema de trás para frente. Então, ele reforça a frustração ante aquilo que não se pode mudar. Tá ok? Então, vai ser sempre mantido a mesma coisa, não há como mudar. Tá ok? Texto 3, questões de 8 a 11. Então, após a leitura, Silvia Ortoff, Se a Memória Não Me Falha, Rio de Janeiro. Então, a gente tem um vocabulário, uma palavra aí, tá? Creosotado, remédio da época para tosse, gripe, bronquite, resfriado. E vestusto, antigo. Então, Denise perdera a mãe e era criada pela tia, mãe de Guerrino. Acho que era assim, talvez esteja confundindo. Nessa passagem, o comentário da narradora sugere que essa confusão, ela acha que era assim, talvez esteja confundido, não seja exatamente isso. Confusão é a real percepção fiel do passado. Tá ok? Então, ela se confunde. Acho que era assim, talvez esteja confundindo. Então, essa confusão é a percepção fiel do passado. Então, apesar de ser algo vivido no passado, ela continua fazendo a confusão, tá ok? Questão 9. Embora pensasse que a velhice só acontecesse num futuro eterno, a narradora constata que era ela, a idade chegou. No entanto, os efeitos do envelhecimento não incomodam, uma vez que corpo e alma são indissociáveis na temporalidade. Então, o corpo pode envelhecer, mas a alma pode ser jovem. Tá ok? Então, através do tempo, isso pode ocorrer da pessoa não envelhecer no seu interior, tá ok? Tem muita gente que é nova, mas tem o espírito de velho. E tem muita gente que é mais idosa e tem um espírito jovem, tá ok? Questão 10. Lembro da casa com uma escada lateral. Era uma casa vetusta. Ai, vetusta. Quanto tempo eu não ouço essa palavra? Palavra linda, que a gente já viu lá no vocabulário qual o significado. Cheia de sombras e cortinados, portas que gemem, sons misteriosos. Nesse fragmento, vetusta é uma palavra que inspira emoções. A narradora, pois... Então, ao se lembrar dessa palavra, ela revive histórias perturbadoras do passado. Então, são palavras que rememoram coisas que você já vivenciou. Tá ok? Por isso ela fica emocionada quando ela ouve essa palavra novamente.
As expressões, questão 11, as expressões naquela época e naquele tempo introduzem relatos sobre o passado. Nesses relatos, percebe-se que a memória já se apresenta falha e causa frustração. Tá ok? Então, naquela época, naquele tempo, são tempos antigos, remotos. E aí a pessoa já não lembra exatamente das coisas. Por isso que causa frustração na narradora. Vamos lá. Texto 4, questão número 12. Então, a gente tem uma tirinha do Calvin. Olha, Haroldo, chegaram as fotos da escola. Olha você, hahaha. Olha seu cabelo, hihi, ficaram ótimas, estão mesmo, né? Hihihi, olha essa aqui, que cara, haha. Você viu como eu girei o olho para trás? Hahaha, sua mãe vai ter um troço, claro. Por favor, pense nas lembranças que isso vai trazer daqui a alguns anos. Mais um texto colaborando para a memória, né? Como algo para você relembrar situações boas, lembranças boas, tá ok? Então, essa história em quadrinhos se comunica com o leitor por meio de palavras e imagens. Observando a fala de Calvin no primeiro e no último quadrinho, é correto perceber que ele expressa, respectivamente, o quê? Coragem e arrependimento. Tá ok? Letra E. Texto 5, responder as questões 13 a 15. Então, a gente tem Jacques Derrida, essa estranha instituição chamada literatura, voltando, vocabulário. Questão 13. Em 2 momentos, o autor utiliza travessões para introduzir ou deixa de acontecer ou quase atravessaram. Essas expressões separadas pelos travessões assumem no texto o papel de ratificar o que foi afirmado anteriormente. Ratificar é confirmar algo que já foi dito. Então, provavelmente está ampliando a explicação de algo que já foi dito. Questão 14. A memória apresentada no texto 5 sob a ótica do afeto, da subjetividade. Isso se reflete no discurso que, mesmo se propondo teórico, contém traços de conotação, ou seja, de criação, sentido figurado. A alternativa com linguagem conotativa é rastro de todas as vozes que me atravessam. Não tem como uma voz te atravessar, né? Então, essa frase, ela dá um sentido figurado para vozes que me atravessam. Questão 15. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, memória significa faculdade de reter ideias, sensações e impressões adquiridas anteriormente, efeito da faculdade de lembrar, lembrança. Então, Aurélio diz que memória significa isso daí. Quando Derrida declara, permanece em mim um desejo obsessivo de salvar o que acontece, ou deixa ir acontecer, é possível perceber no seu discurso uma ampliação do conceito de memória. Entre a ideia presente no dicionário e a expressa por Derrida, observa-se que ambos tratam a memória como arquivo do passado, mas apenas Derrida inclui a lucidez em sua definição. Então, entre a forma do dicionário e o que Derrida expressa, tratam a memória como arquivo do passado, tá ok? Só que o Aurélio, ele diz que retém ideias, sensações e expressões adquiridas anteriormente, tá ok? E ela coloca a lucidez nessa definição aí. Então, texto 6, Fernando Pessoa, questões 16 e 17. Quantas vezes a memória, para fingir que ainda é gente, nos conta uma grande história em que ninguém está presente? Então, no verso, para fingir que ainda é gente, há uma pressuposição. Esse pressuposto consiste em a memória interferir na história. Então, às vezes você conta a história, está contando uma história, você vai lembrando dos fatos, às vezes até fora de ordem.
Mas a partir do momento que você vai lembrando, você vai contando, então interfere na sua história, na maneira como você conta. No terceiro verso do texto 6, o eu lírico é a voz que narra o poema, tá ok? Emprega o termo nós, que gera no poema o sentido de problematização, tá ok? Texto 7, as questões 18 a 20. Então, Susan Sontag sobre fotografia. Então, dispositivo, imagem positiva, estática e translúcida de modo geral em película e que se pode projetar, imagem fotográfica, enfeixar, amarrar ou prender em feixe, colocar junto, ajuntar, reunir. Então, o uso de palavras que se referem a outras já enunciadas evita sua repetição exaustiva e confere fluidez ao texto. É aquela parte de coesão que dá coerência ao texto, tá ok? Então, evitar repetição é da ideia dessa coesão. No texto de Susan Sontag, a palavra empregada com esse objetivo e o termo ao qual ela se refere estão corretamente associados em que se acham seguras. Esse que, tá ok? Substitui a palavra pessoas, tá ok? Questão 19. Assim como as fotos dão às pessoas a posse imaginária de um passado irreal, também as ajudam a tomar posse de um espaço em que se acham inseguras. Nessa passagem, o trecho sublinhado apresenta o valor de concessão. Então, concessão é algo que não impede, tem tudo para impedir, mas é algo que não impede a ocorrência de um outro fato. Lembram-se lá na matéria de conjunções. Conjunção concessiva, tá ok? Subordinada adverbial concessiva, tá ok? Letra B de bola. E questão 20. Na oração, as fotos dão às pessoas a posse imaginária de um passado irreal. O verbo apresenta uma regência equivalente à que ocorre em... Então, o verbo dá. Imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo. Tá ok? Então, dão às pessoas a posse imaginária de um passado irreal. Então, não conferem às pessoas. Letra B de bola. Tá ok? Então, gente, a gente fica aqui com essa resolução do simulado. Espero que as dúvidas tenham sido resolvidas e qualquer coisa, só me procurar, tá ok? Até a próxima.